Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vamos aí entrar agora no livro de Obadias. É isso aí, vamos aprendê-lo versículo por versículo. Hoje o vídeo é de parte introdutória. Hoje o vídeo é de introdução. Então, iremos aprender um pouquinho o que estava acontecendo na época, tema do livro, o autor do livro, enfim. Lembrando que o nosso projeto aqui é principalmente para você que tem dificuldade de entender a Bíblia. Lê, mas não entende. Então você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Já fizemos isso na segunda carta do apóstolo João, na terceira carta do apóstolo João, e agora estamos fazendo no livro de Obadias, pegando aí a nossa metodologia de leitura, que é dos livros menores aos maiores, tá bom? Bora para cima então. E para você que queira participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão presencial, me comunique. Temos turmas nas segundas-feiras à noite, das 7 às 9 da noite, e aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Amém? Bora lá. Se eu esqueci de alguma coisa, falo depois. Então vamos lá? Livro de Obadias hoje. Vamos ler apenas alguns versículos que vai ser citado aqui na parte introdutória. Deixa eu tomar um pouquinho de água na minha garrafinha, aqui pequenininha. Bora lá. O livro é do profeta Obadias, que é o que leva o seu nome, autor Obadias, tá bom? Então, o autor do livro, o próprio Obadias. O tema do livro de Obadias, qual é, irmão Cleberson? O tema é o juízo de Edom. Guarde muito bem isso, principalmente você que é meu aluno, guarde porque pode cair na prova, tá? Então, livro do profeta Obadias, o autor é Obadias, tema do livro, o juízo de Edom. Agora vamos para o propósito do livro. Tem muita gente que confunde tema do livro com o propósito do livro. Tema, o juízo de Edom. Propósito do livro, qual é, irmão Cleberson? Encorajar o povo de Judá, que enfrentava adversidades vindas de Edom, a ter esperança na justiça divina e na vitória final sobre todos os inimigos. Então, esse é o propósito do livro. Encorajar o povo de Judá, que enfrentava adversidades vindas de quem? De Edom, ou seja, dos seus próprios irmãos. Encorajar a quê? A ter esperança na justiça divina e na vitória final sobre todos os inimigos, tá? Então, tema, propósito, autor do livro. Vai guardando isso aí, são informações importantes, tá? Autor, tema, propósito. E agora vamos para a data. Lembrando que a data desse livro, de acordo com as fontes, não existe uma data certa do livro, tá bom? Não existe uma data certa do livro. E é isso que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Dependemos da data desta profecia para sabermos se o Obadias que escreveu este livro é citado noutra parte do Antigo Testamento. Como nenhum rei é mencionado, não sabemos com certeza a data em que foi escrito. A única alusão histórica diz respeito a uma ocasião em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo tomaram parte na divisão dos despojos. Versículo 11 ao versículo 14 do próprio livro de Obadias. Acompanhe aí, tá bom? É importante você saber dessas informações,
porque a parte introdutória ela serve para isso, para você saber o que estava acontecendo, tá bom? O contexto do livro, o que estava acontecendo. Então vamos lá. Versículo do 11 ao 14. No dia em que estivesses em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Falando de Edom, tá? Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. 14. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Ou seja, não fica claro, porém, qual invasão. Não fica claro, porém, qual invasão Obadias tinha em mente. Agora, guarda essa informação aqui que é importante e poucas pessoas, eu acredito, que saibam disso aqui. Houve cinco invasões de monta, ou seja, houve 5 invasões de valor ou de importância contra a cidade santa durante os tempos do Antigo Testamento. Então, ou seja, houve pelo menos 5 invasões importantes contra a cidade santa, tá bom? Nos tempos do Antigo Testamento. Vamos à primeira? A primeira invasão, a de Sisaque, rei do Egito, em 926 a.C., durante o reinado de Roboão. Onde está isso? Primeiro livro dos Reis, acompanha aí na sua Bíblia. É importante saber essas invasões. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo do 25 ao 26. Primeira invasão de Sisaque, tá bom? Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, olha só, a primeira invasão do rei Sisaque, rei do Egito, em 926 a.C., durante o reinado de Roboão. Segunda invasão, a dos filisteus e árabes, no reinado de Jorão, entre 848 e 841 a.C. Onde está isso, irmão Cleberson? Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Vai acompanhando aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 16 e 17. A invasão dos filisteus e árabes, no reinado de Jorão, entre 848 e 841. 16 e 17, diz assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, tá bom? Aqui tá arábios, mas é árabes, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Então a segunda invasão aqui, a dos filisteus e árabes no reinado de Jorão, ano 848 a 841 a.C. Anote aí, 2 Crônicas, capítulo 21, do 16 ao 17. Terceira invasão, a do rei Jeoás de Israel, no reinado de Amazias, em 790 a.C. Segundo livro dos Reis,
capítulo 14, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 13 e 14. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro, e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Terceira invasão, tá bom? No ano 790. Quarta invasão, a de Senaqueribe, rei da Síria, no reinado de Ezequias, em 701 a.C. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, olha só, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou, tá? Então, quarta invasão. Vai observando aí as 5 invasões que nós estamos falando. Agora vamos para a quinta. A quinta é a dos babilônios, entre 605 e 586 a.C. Onde está isso, irmão Kleberson? Aí já é o capítulo 24 e 25 do segundo livro dos Reis, tá bom? Aí a gente não vai ler, porque aí são 2 capítulos inteiros, capítulo 24 e capítulo 25, que é a dos babilônios entre 605 e 586. Está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 24 e 25. Então perceberam aqui que a data é difícil saber deste livro, justamente porque eles não sabem aqui de qual invasão estão falando, essas invasões aqui. Então, eles trazem essas 5 possíveis invasões. Porém, tem alguns indícios aqui, mais ou menos, de qual invasão seja, mas não se pode dar a certeza. Vamos continuar. Acredita-se que Obadias tenha profetizado em conexão com a segunda ou a quinta invasão. Então, esse Obadias aqui, acredita-se que ele tenha profetizado em conexão com a segunda ou quinta invasão. Qual é a segunda? Segunda invasão é a dos filisteus e árabes, no reinado de Jorão, entre 848 e 841 a.C., está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo do 16 ao 17. Ou a quinta invasão, que qual é a quinta? A dos babilônios, entre 605 e 586 a.C., que está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 24 e 25. Então percebeu que das 5 invasões existem pelo menos 2 aí que eles acham as mais viáveis, as mais próximas da profecia aí do livro de Isaías, que é a segunda e a quinta. Vamos continuar. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor parece a menos provável, porque não há nenhum indício no livro da destruição completa de Jerusalém ou da deportação de seus habitantes. Os profetas que se referem à destruição de Jerusalém identificam sempre o inimigo como sendo Nabucodonosor e não simplesmente forasteiros e estranhos. Observe aqui uma coisa no versículo 11 aqui do livro de Obadias,
que é uma informação também importante. Eles estão dizendo aqui que sempre quando eles iam registrar o inimigo, eles davam nome ao inimigo. Um exemplo, Nabucodonosor. Só que no livro de Obadias, por que eles acham que é a menos provável? Porque não pode ter sido aqui nessa época Nabucodonosor. Por quê? Porque ele registra como forasteiros e estranhos. Onde está isso? Versículo 11. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Então, ou seja, porque é menos provável que seja Nabucodonosor, porque eles dão nome aos seus inimigos. Aqui não, aqui eles simplesmente estão falando que é forasteiros e estranhos. Por isso que os estudiosos chegam a relatar que Nabucodonosor é o menos provável, tá bom? Sendo assim, a ocasião da profecia de Obadias é mais provavelmente a segunda das 5 invasões, quando filisteus e árabes reuniram-se para pilhar a cidade. Por essa época, os edomitas que se achavam sob o controle de Jerusalém já haviam consolidado sua liberdade. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo do 8 ao 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, do 8 ao 10. Vai acompanhando, tá? Vamos lá. Nos seus dias se revoltaram os edomeus, que aqui também é os edomitas, tá? Contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu aos edomeus que tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Seu júbilo motivado pela queda de Jerusalém fica bem patente e compreensível, levando-se em conta que o período do reinado de Jorão vai de 848 a 841 a.C., e que a pilhagem de Jerusalém já era realidade. Considera-se 840 a.C. uma data provável à composição da profecia. Olha a quantidade de informação que eu estou passando aqui para você, que os estudiosos trazem só para ter o indício, mais ou menos, de qual data seja. Olha só a importância de saber a data do livro, tá? Outro ponto importante, você que trata Joséfo aí como um grande historiador, olha essa informação aqui, Joséfo é de opinião que esse profeta, o profeta Obadias, é o mesmo Obadias temente a Deus que servia no palácio de Acabe. Lembra daquele profeta? Do palácio de Acabe, que sustentou outros profetas com pão e água, se encontrou com Elias? Então, Joséfo é de opinião que é o mesmo. Esse profeta do livro aqui, do livro de Obadias, e o Obadias, lá do reinado de Acabe. Joséfo é de opinião que é o mesmo, tá bom? Olha isso aqui. Porém, o autor da profecia, que tem esse nome, viveu pelo menos um século depois. Século 100 anos. Então, ou seja, não pode ter sido o mesmo Obadias. O Talmud babilônico, no Sanhedrin 39b, por equívoco, o identifica com o profeta Obadias. Então, ou seja, tem até fontes relatando que é o mesmo profeta. O do livro
e o profeta do reinado de Acabe, tá bom? É por isso que quando a gente vai estudar qualquer coisa, a gente não pode só ficar fixado em uma fonte. Veja diversas fontes. Isso é importantíssimo. E eu já expliquei aqui para muitas pessoas, sempre quando você for expor alguma opinião, exponha e não imponha. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que leu, estudou mais fontes que você. E se a pessoa estudou mais fontes que você, ela vai ter mais coisas para falar. Deu para entender? Eu estou aqui falando de uma informação que é um historiador muito respeitado. José, quem aqui, qual é o pregador estudioso aí que às vezes nunca citou Joséfo? É um historiador muito importante, muito respeitado. E aqui você percebe que ele fala que o profeta Obadias é o mesmo do reinado de Acabe. Tá bom? Vamos continuar. Várias notáveis comparações e metáforas são empregadas, tá bom? Várias metáforas e comparações são empregadas. Vamos lá. Metáforas, linguagens figuradas. Vocês sabem que a Bíblia, ela tem pelo menos 3 linguagens. Se você não sabia, já anote aí no seu caderno. Linguagem simbólica, linguagem figurada e linguagem literal. Simbólica. Eu sou a luz do mundo. Jesus era uma lâmpada? Não. Ele está falando que ele é a iluminação mental que o mundo precisa. Simbólica, tá? Eu sou o pão da vida. Ele é um pão gigante? Não. Os ensinos dele são alimentos para o mundo todo porque o pão é um alimento mundial, tem em todos os países. Tá bom? Linguagem simbólica. Linguagem figurada. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu pé te faz pecar, corta ele. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar no céu faltando parte do seu corpo do que ir para o inferno com o seu corpo todo. Será que Jesus está mandando você, se você usou a mão para pecar, ele está mandando mesmo você arrancar a sua mão? Ou está mandando você ser tão radical contra o pecado ao ponto de, se existe alguns pecados que você não consegue mantê-los perto e não consegue resistir a eles, se distancie você, arranque eles da sua vida. É melhor você arrancar esse tipo de pecado da sua vida do que perder o céu e você junto com esse pecado para o inferno. Linguagem literal. Não mate. É para não matar mesmo. Não adultere. É para não adulterar mesmo. Então você entendeu? As 3 linguagens da Bíblia. Então vamos lá, de novo, hein? Várias notáveis comparações e metáforas são empregados. Bora! A fuga de Edom é comparada com o remontar da águia. Onde está isso? Versículo 14. Não, versículo 4, perdão. Se te elevares como águia, ele está falando de Edom aqui, tá? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, ou seja, Edom é comparado com o remontar da águia. Segundo ponto, os despojadores de Edom são comparados com ladrões noturnos e rebuscadores de uvas. Versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Continuando, o julgamento das nações é uma bebida, ó, a linguagem figurada, hein? O julgamento das nações é uma bebida amarga, que serão obrigadas a sorver. Versículo 16. Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade,
assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui Deus já começa a mostrar a sua ira por causa da chacota do próprio povo na cidade santa, bebendo e tirando sarro na cidade santa. E ele está deixando aqui bem claro: como vós bebestes no monte da minha santidade, assim também beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. O próprio Deus promete destruí-los. Quarto ponto. Os israelitas vingadores são chamados de fogo, e os edomitas são comparados com restolho. Versículo 18 do livro de Obadias. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, outra linguagem figurada aqui é que os israelitas são comparados como fogo, chama, e Esaú e os edomitas como palha. Então, ou seja, a casa de Jacó, de José, fogo e chama consumindo a palha. Que quando Deus liberou essa palavra aqui, ele já liberou para acabar com todos os edomitas, toda a descendência de Esaú, que a gente vai ver aqui para frente que já não existem mais. Tá bom? Vamos lá, ainda resta 3 minutos, vamos falar mais um pouquinho, parte introdutória do livro de Obadias. Olha a quantidade de informações, hein? Em 582 a.C., 4 anos após a destruição de Jerusalém, o povo edomita, por pouco, não é totalmente destruído pelos babilônios. A partir daí, é forçado a viver no sul de Judá. Olha essa informação. Em 70 depois de Cristo, ano em que Roma destruiu Jerusalém, não mais se teve notícia dos filhos de Edom. Então, ou seja, Deus ele prometeu aqui, e olha o tempo que passou e hoje já não existe mais edomitas. Vou falar de novo, hein? Em 582 a.C., 4 anos após a destruição de Jerusalém, o povo edomita por pouco não é totalmente destruído pelos babilônios. A partir daí, é forçado a viver no sul de Judá. Em 70 depois de Cristo, ano em que Roma destruiu Jerusalém, não mais se teve notícia dos filhos de Edom. Vamos continuar. Os edomitas foram expulsos por Judas Macabeu em 164 a.C. A nação não existia mais no século I depois de Cristo. Se o ano que o profeta Obadias profetizou, lembrando que tudo isso aqui é por causa de data, tá? E algumas informações complementares, mas porque não se tem como saber a data, então fica um pouquinho difícil. Mas aqui vem uma outra informação importante, Se o ano em que o profeta Obadias profetizou foi 586 a.C., então, olha só, Jeremias, Ezequiel e Daniel eram seus contemporâneos. Sabia disso? É lógico, mais uma vez, não se sabe a data, tá bom? O livro de Obadias é o quarto dos profetas menores e contém apenas
um capítulo em que prediz a destruição de Edom. Isso está registrado no versículo do 1 ao 9. Já deu 30 minutos. Como todos vocês sabem, nós repartiremos aí todo o conteúdo de 30 em 30 minutos para o vídeo não ficar muito longo, que às vezes um capítulo inteiro vai muitas horas de exposição, tá? Então é preciso reparti-los. Então vamos ficar por aqui e no próximo vídeo continuaremos a introdução do livro de Obadias, parte 2. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais. Lembrando, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente e Deus abençoe.